mesmo, né? Que a gente vê que sofreu muita resistência até ela realmente ser aceita hoje. Hoje ela é utilizada inclusive pelo SUS, né? Mas, quer dizer, houve uma resistência muito grande. E também aos conhecimentos que vêm da Índia, que está ligado a essa questão que o corpo, ele, na verdade, ele é um receptáculo que responde àquilo que está no mundo emocional, no mundo mental, no mundo espiritual, né? Então é como se as doenças é a materialização de algo que já tá, que vem antes. Só que essas compreensões para nós aqui, eu acho muito interessante porque isso nunca foi muito bem aceito do ponto de vista da ciência médica. E hoje você vê que a ciência médica está voltada exatamente, né, debruçando a questão da saúde mental, que é essa doença que o século XXI veio à tona agora, né? E a questão da saúde mental é totalmente ligada ao corpo. Eles estão começando a ver, a partir de uma questão científica, aquilo que os orientais há 4, 5 mil anos atrás, abordavam de outra maneira, lógico, né? Mas como que é interessante isso, né? De ver com certeza. Esse encontro, né, esse encontro. da ciência, né, ocidental com seus métodos, como conhecimento, né, oriental, Exato. né, é bem interessante. E você vê, hoje eu estou dando aula de yoga em Conceição dos Ouros, através da prefeitura. Quer dizer, a prefeitura, dentro dos seus programas de atividades, está possibilitando aulas de yoga para as pessoas. Então, isso é muito interessante, né? E o trabalho junto, inclusive, com os tratamentos alternativos, né? Muitas dificuldades que a gente tem, problemas, elas têm origem mesmo psicossomáticas. Exatamente. Né? As doenças nascem no interno, né? E depois vão rebatendo nos corpos, a gente diz no yoga, né? Corpo mental, corpo energético e corpo físico, né? Ô, Paulo, eu entrevistei uma professora de yoga aqui que chama Thaís. Você estava aqui no dia, Lagarta? Thaís Ribeiro. Não estava. Eu acho que você não estava ainda, foi bem no começo. Ela estava indo fazer doutorado fora do Brasil, na Inglaterra, e ela foi pro doutorado e conheceu um professor de yoga, que é o mestre, foi o primeiro mestre da vida dela. Ela parou com o doutorado e começou a seguir essa linha oriental. Ela voltou para Pouso Alegre e hoje ela é professora de yoga e montou o estúdio para ela aqui. Olha como é que as coisas são, para mim, tudo faz sentido e é um equilíbrio de forças e energias. A tia Edna, ela estava mais idosinha, a filha dela mudou para Campinas e ela, depois de muito tempo, resolveu fechar a escola dela de yoga aqui, né, o local dela, e foi embora. E aí, no outro ano, a Thaís começou a dar aula de yoga em Pouso Alegre. Pasme, na mesma rua que a tia Edna morava. E quando eu perguntei pra ela, você conhece a tia Edna? Ela falou, não, nunca ouvi falar, eu já ouvi falar dela, mas eu não sei quem é. Falei, pois é, você mora na rua da casa dela e você montou o estúdio na rua da casa dela. Então, assim, eu falo assim, parece que assim, sabe? Parece que uma sincronia, né? Uma Coisa que eu falei, meu Deus, não é acontece. possível que está acontecendo, cara. Não é possível que ninguém percebeu, entendeu? É bem legal, bem interessante. Aqui em Pouso Alegre, aquela época que eu trabalhei na prefeitura, aqui, né? Foram 9 anos, né? Sim. Na parte da cultura e tal. Nós tivemos um programa lá na igreja de Santo Antônio, né? Isso, o ProSan com yoga. Foram muitos anos lá, com grupos grandes da yoga. Aquilo foi muito, muito legal, né? É um programa que continua. Né? Agora, Paulo, pelo que eu vejo, você teve uma formação provavelmente quando criança cristã, né? Como nós aqui no Brasil, né, comumente somos. E assim, hoje você está nesse mundo oriental, assim, né, tal. Você se considera um espiritualista? Eu considero, sim, um espiritualista. E é bem interessante, porque a minha mãe era da ordem, você falou dela no começo, né? Sim. Ela era da ordem terceira do Carmo, era carmelita. Olha, cara. Então ela tinha o hábito, quando ela faleceu, nós vestimos o hábito pro sepultamento e tal, né? Mas ela sempre gostou dessas coisas orientais, né? Então, alguns livros que ela me passou, por exemplo, o John Woo, né? O John Woo foi um chinês que teve toda a formação dentro da tradição chinesa e depois ele se converteu como carmelita. Gente. E ele escreveu livros contando todo esse processo, né? Como é que ele veio do Oriente pro Ocidente, a conversão, né? Tem o Lin Yutang também, a sabedoria da China e da Índia, né? Que são os textos principais da sabedoria oriental. Esse livro me acompanha assim desde esses 14 anos, 15 anos, né? Foi uma tradução, inclusive uma das tradutoras é a Anísia da Silveira.
né? Então, todo esse conhecimento, a primeira vez que eu fui para a Índia, alguns anos atrás, né, eu fiquei num ashram, no sul da Índia, um ashram cristão, de uns padres franceses que em 1930 foram para a Índia, compraram um sítio e para desenvolver a religião cristã, mas não a igreja de Roma, a igreja da Síria, né, siríaca, né, e com todos os rituais. Entendi. Então foi muito interessante, chama Shantivanam, Floresta da Paz. E eu fiquei num abrigo ali naquela floresta e participava das atividades de lá, né? E foi muito legal, porque aí eu fui, tinha missa todo dia, tinha meditação 4h30 da manhã, né, depois tinha a missa, né, e as atividades do ashram, né, e eu participava da missa e fui comungar, e foi muito interessante, porque eu só tinha comungado na minha primeira comunhão aos 7 anos, né, e aquilo foi tão emocionante. Para mim foi tão uma coisa assim, especial e interessantíssimo, que quando eu resolvi ir para esse Shantivanam, né, eu tive uma visão, né, de São Benedito. Meu né? Deus, eu estava assim, eu estava andando por um caminho e tal, e de repente apareceu um carinha, um baixinho ali, um negro, mas simples, quando ele chegou perto de mim, deu aquela ampliação, aquele boom de energia, assim, e aí eu pensei assim, São Benedito. Aí viraram para mim esses outros que estavam juntos e falaram, olha, ele não gosta que chame de São, não. É só Benedito, tá?